Vocês fizeram a série, você pensa em fazer um tipo de documentário seu, biográfico? Eu não sei. Eu fiquei pensando. Depois Uma eu queria ter disposição, feito. você acha? Eu queria ter feito, porque quando a gente fez a série na Netflix, eu tenho algumas coisas eu achei que a gente não conseguiu passar, assim, sabe? Eu queria ter feito mais câmeras soltas, assim, tipo, reality, sabe? Sei. Foi incrível, mas eu sou assim, ó. Eu sou uma pessoa assim, topou fazer? Aí se joga. Se eu topar fazer uma coisa, eu vou me jogar de cabeça. Aí eu senti muito isso, assim, porque não tinha condição de estar com a gente 24 horas, entendeu? Então a gente não conseguia pegar tudo. Então acho que muita coisa se perdeu quando não tinha câmera ali, entendeu? Porque não tinha condição de estar todo mundo o tempo inteiro com câmera. Eu tinha feito um Big Brother mesmo em casa, sabe? De ligar as câmeras, assim, pra fazer mesmo real, desse jeito. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, todo mundo tá tão louco, tá tão complicado, eu não quero expor meus filhos, eu não quero expor isso aqui porque é uma escolha minha, na deles. Aí eu falei, então eu vou fazer de outra forma, mas eu queria muito fazer um documentário falando de saúde mental. Ou um podcast, alguma coisa que eu ainda quero fazer. Faça. Eu Faça. quero muito fazer. Eu tenho com amigas minhas que também são do meio que a gente estava conversando sobre isso. E eu fiquei feliz que eu tô vendo muitas artistas, muitas companheiras falando hoje sobre a saúde mental. 2 que eu não imaginava que também tem crise de pânico hoje. Essa semana eu vi falando disso. Falei, caraca, as pessoas estão tendo coragem de falar. E quando eu falei, eu fui muito... Assim, eu falei há um ano atrás disso e deixei ser mostrado na série. E eu vi muita gente zoando, sabe? E aquilo me deixou... Gente, que louco. Hoje você vê pessoas que têm condição de entender mais as coisas falando uma besteira sobre isso dessa maneira. Uma parada séria, Fiquei né? muito assustada. Então, mas ali eu percebi que a gente precisa muito falar ainda para poder quebrar certas barreiras, porque eu acho que o número é muito maior do que se fala. Não, Assim, você de imagina pessoas com assim. crise de ansiedade, com problemas com essa questão, sabe? Você imagina assim, se no seu caso, que é uma pessoa que tem aí uma base de fãs, que é muito querida, que tem um respeito, se você falar ainda é motivo para algumas pessoas reagirem assim, imagina a pessoa que não tem isso, que não Sim. tem essa força de imagem, que não tem uma base de fãs, que não tem essa consideração, vamos dizer assim, pública, falar em casa, em Chimboquinha do Oeste, que é a cidade que eu gosto sempre de falar porque não existe, e aí não ofende ninguém. Mas você imagina a pessoa chegar Não e tem falar... apoio nenhum. Não Cara, tem ela apoio vai nenhum. ser massacrada. Não, da família, Né? não teve. Quando eu tive a primeira vez, que foi em 2004, quando eu me vi com pânico, eu tinha 21. Nossa. 21. Amor, e as minhas amigas, achando que era frescura, que eu queria chamar atenção. Eu ouvi, depois elas foram compreendendo. Porque foi um negócio tão louco pra mim, porque eu comecei a passar mal, ia pro hospital, dava um negócio pra acalmar, e eu falava, eu tô morrendo, tô com problema de saúde sério. Eu tive que fazer um check-up. Graças a Deus eu tinha condição, um check-up geral. Eles me vasculharam até a unha pra me mostrar que eu não tinha nada. Aí foi quando o médico falou pra mim, você já ouviu falar de síndrome do pânico? Eu, hã? Já, mas não. Isso aqui é real. Não, não é pânico. Descobre, tem alguma coisa errada comigo. Não, Vanessa, a gente já fez todos os exames, você não tem nada. Você vai ter que tratar da cabeça. Fazer terapia, entender por que você tá tendo essas crises de ansiedade e tal. Até pra mim, foi tipo, eu não sou fraca. Olha a cabeça, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Faz exame de novo, tá errado. Tá louco? Eu relutei pra acreditar que eu tinha esse problema. Que eu tinha essa vulnerabilidade, assim. Eu não acreditava que aquilo que eu vivia não era um problema físico. Não, tem um bicho aqui andando em mim, alguma coisa. E aí, imagina, pra mim foi difícil entender que aquilo era uma construção mental. Falei, agora, como é que eu desconstruo? E aí o medo de não saber desconstruir aquilo. Falei, ferrou. E o medo de ter pânico de novo, de viver de novo aquilo. E aquilo E o que vira que te gatilha, gatilha. Nossa, foi assim. Na época eu fui com medicação, porque não tinha como eu sair daquele grau que eu tava, muito grande. Não tinha mais, eu não conseguia sair, né? Então eu tava muito forte. Eu tava o tempo inteiro assim. E aí foi com medicação que eu consegui aos poucos indo. Nessa segunda vez, nesse retorno, a volta do Pânico 2, basicamente. A gente ri, tá, gente? Eu faço piada porque eu gosto de levar isso com leveza já. Nessa segunda eu tive a mesma coisa, mas com um agravante, sendo mãe. Por que agravante? Porque eu não queria que meus filhos nunca me viram ter uma crise de pânico. Não é que isso seja uma grande coisa, mas era muito importante pra mim que eles não vissem. Porque uma vez o José me viu tendo medo de elevador e eu senti ele tensionando e começando a ter medo de elevador. Eu falei, não. Então no elevador eu vou entrar com ele sempre...
Não tenho medo, porque eu não quero passar pra ele esse medo. Sim. Então, pra mim, era muito importante que eles não vissem eu tendo pânico, pra que eles não se assustassem. Uhum. Pra que não refletisse neles. Não naquele momento. Hoje eles sabem. Eu conversei com eles depois, porque a gente tava vendo Ted Lasso. E o Ted Lasso você tem um momento que tem. Conheço. E aí eu falei, sabe o que a mamãe tem, José? Ele, hã? Mamãe tem isso aí. Aí fui conversando com ele. O que é isso, mãe? Aí fui explicando pra ele. Agora, acho que ele... Pro pequenininho ainda não. Aí ele falou, mas eu nunca vi. Eu falei, graças a Deus, você não viu, mas pode ser que um dia você veja a mamãe tendo isso, pra você entender que isso é normal, é uma questão que a mãe tá tratando, já tá melhor, enfim, tal. Então, na segunda vez, eu vivi na pandemia com isso tudo voltando à tona. E eu fiquei, acho que teve um momento que foi gravíssimo pra mim, que foi quando o Agberto, que era um produtor meu, faleceu do Covid. Nossa. E foi o ápice, assim. Foi o ápice, que foi muita coisa, eu não conseguia dormir. Eu dormia e eu acordava assustada. E eu não conseguia mais dormir, a não ser com remédio. E comecei a ter crise uma atrás da outra. E eu tive que sair, ficar de cama. E pros meus filhos eu falei, mamãe tá com problema, tá dodói, tá doente. E eles não entendiam porque eu não saí da cama. Aí eu tive grandes amigos da terapia, me resgatou. Eu fui pra um retiro com meu filho mais velho, da Max Tovar. Que me apresentou, foi a Fezinha Souza que me apresentou. Foi que eu consegui respirar, assim. E entender que eu podia ter... um caminho sendo trilhado ali que eu podia seguir. Que tipo de terapia se faz nesses retiros? Então, a Max, ela é uma mulher que tem um conhecimento xamânico de vida, de consciência, de expansão. Ela tem o próprio método dela. Ela trabalha com mapa gestacional, foi assim que eu conheci ela. Então, ela trabalha muito o teu interno, o teu autoconhecimento. Então, eu, junto com a Max, mais as terapeutas que estão comigo já há anos, que são minhas terapeutas, foram me ajudando a enxergar com mais calma, porque eu fiquei muito assustada. Eu fiquei com medo de ficar louca. De perder o fio da meada. E eu tentei a medicação, não consegui. Aí eu falei, não quero tomar medicação, uma rejeição gigantesca. E aí eu tava desequilibrada. Nossa, eu tava num surto. E aí eu consegui, indo pra lá, me acalmar. Ela me deu a mão, assim, foi tratando junto comigo. Eu chorei 3 dias seguidos. E fui jogando pra fora, jogando pra fora, jogando pra fora. E aí eu fui voltando a mim, assim, fui entendendo que eu tinha um processo que ia ser longo, porque eu escolhi não tratar com remédio. E é mais difícil mesmo, porque o remédio, ele dá uma ajudada gigantesca nas crises. Então, eu queria não tomar e enfrentar o que tinha que enfrentar e lidar com aquilo na hora. E respirar, aprender a entender o que era aquilo. Então, foi um processo que ainda estou nele. Sim. Aí as pessoas, você tá curada? Não tô curada não, tá, gente? Eu tô num processo de cura, que pode ser que leve a vida inteira, ou que eu aprenda a lidar com isso pro resto da vida. Então, eu já entendo os meus gatilhos com mais clareza, eu entendo... E aí, quando eu entendo meus gatilhos, o que me estressa, o que me deixa mais ansiosa, o que me deixa mais com medo, aí eu já vejo ele chegando e já falo, pode ser que daqui a pouco você tenha uma crise de ansiedade. E papum. Aí eu já sei que aquilo é crise de ansiedade, eu já fico mais calma, já entendo que aquela tremedeira não é não é um ataque de AVC. Você faz um questionário na sua cabeça do eu já faço, isso aqui tá nervosa, você tá só no frio, você tá gelada porque você tá... foi aquilo. Foi aquilo. O que Aquilo que eu te deixa fiz nervosa. há 5 minutos? E é bom, porque ele vira um instrumento de trabalho para você. Como o meu corpo, ele dá esse aviso, ele entra nesse lugar, eu consigo identificar, inclusive, o que eu tenho que arrumar na minha vida. Poxa, olha só, isso aqui me deixa mal, eu tenho que arrumar isso aqui. Porque a pessoa que vive com o síndrome do pânico, ela não se permite mais algumas coisas quando está em tratamento, quando ela está olhando para isso. Eu não me permito mais algumas coisas, que eu sei que não me fazem bem. Então, o pânico, ele é o meu algoz e meu herói. Porque é ele que faz com que eu olhe para mim e fale, isso aqui não. Não aceito mais Não isso aceito daqui. mais isso. Não aceito esse abuso, não aceito essa vida aqui, não aceito esse lugar, porque não me faz bem. Então, olha que rico, sabe? Então, quando eu olho para isso, com um olhar de autoconhecimento, com a terapia que eu tenho que olhar, eu fico tão feliz de saber que, cara, às vezes eu olho e falo, 1 mês, não tive uma crise. Caraca, passou 1 mês, e já tá acontecendo isso comigo. Eu fico tão feliz. Aí, quando eu tenho de vez em quando, eu falo, tá tudo bem, uns passos para trás, tem uma coisa nova acontecendo, vamos lidar com isso. Então... é um lugar muito rico, cara. É muito, muito legal. Eu tenho gratidão ao meu pânico. Eu não tenho meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Obrigada. Porque podia ter sido um câncer, podia ter sido de uma outra forma que eu ia aprender as coisas. É algo que eu tenho como resolver, entendeu? E olhar... Se eu tiver foco e olhar... Tipo, isso te obrigou a abrir as gavetas, né? E falar, Total. vamos revirar Não tudo dá isso pra deixar aqui. bagunçado mais, entendeu? Sim. Se bagunça, vai dar. É. É que nem eu falo, se eu for dormir 7 da manhã...
eu vou ficar o dia inteiro zoada. Mas não dá pra dormir mais 7 da manhã, acabou. Não dá mais, entendeu? Chega. Não dá. Vai beber 2 litros de álcool e achar que vai acordar amanhã sem ressaca, entendeu? Não dá.